Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós temos a honra de receber o professor Cláudio Willer, grandíssimo poeta, intelectual brasileiro. O Willer nasceu em São Paulo em 2 de dezembro de 1940. Ele é poeta, ensaísta, crítico e tradutor. Professor, é um prazer recebê-lo. Boa noite, tudo bem? Boa tarde. Nós estamos passando no futuro, né? O professor vai dar um curso chamado Os Visionários, Poetas Místicos, Gnósticos e Rebeldes, nos dias 13, 20 e 27 de setembro. E esse programa está sendo gravado. Então, as perguntas vocês podem colocar nos comentários aqui abaixo do vídeo e depois o professor pode responder. Professor, a primeira pergunta é assim: por que o senhor escolheu para o seu curso esse nome, Os Visionários? Olha, em 2000, eu resolvi me doutorar. Eu era formado em psicologia, em sociologia. Agora, meu Lattes, meu currículo é só literatura. Eu já tinha livros publicados, né, de poesia, prosa e tal. E resolvi fazer um doutorado sobre alguma coisa que não tivesse todo mundo estudando. Entende? Então, por outro lado, esoterismo, misticismo, magia, tudo isso sempre me interessou. Inclusive por serem temas meio à margem, meio malditos na área acadêmica. Não é? Então, eu li um livro muito bom chamado História da Filosofia Oculta, de Alexandrian, que coloca a gnose e gnosticismo como início de uma tradição ocultista ocidental. A primeira coisa em que eu pensei em fazer seria poesia e ocultismo. Os poetas que são magos, ou aquilo que seria uma propensão dos poetas de serem magos. Tem um livro muito bom que eu recomendo, eu acho básico para quem quiser entender de poesia, O Arco e a Lira, de Otávio Paz, que tem um capítulo muito bonito sobre os paralelos e as semelhanças e diferenças entre o poeta e o mago. Quer dizer, o poeta faz uma espécie de magia com as palavras, mas sem a mesma intenção de, digamos assim, fazer as coisas acontecerem ou atuar sobre o real que o mago, não é? Além disso, segundo Otávio Paz, o mago é um solitário, enquanto o poeta busca, digamos assim, a comunidade, a participação, não é? Ele escreve, publica e está se comunicando. Aí eu escrevi bastante páginas sobre poesia e ocultismo, até me dar conta que seria uma tese de 1000 páginas. Então, eu restringi para o gnosticismo, seguindo esse livro do Alexandrian. Evidentemente, o tema sempre me interessou, e como poeta, eu sempre senti uma espécie de atração por isso de querer ultrapassar a realidade que está aí, ou de, para usar uma expressão de surrealistas, de alcançar mais realidade, não é? Quer dizer, são importantes na minha formação. A minha formação é essencialmente romântica e são importantes o surrealismo e a geração beat. Ambos
com conexões muito fortes com o ocultismo, o esoterismo, com tudo aquilo que ultrapassasse uma visão, digamos assim, demasiado cartesiana, aristotélica, demasiadamente ordenada do real, né? Que é o conceito surrealista de mais realidade. Então, eu me dei muito bem com o tema. Deixa eu achar o livro, onde é que eu coloquei ele. Nós já fizemos uma live aqui sobre o William Blake, né, professor? Olha que maravilha. É fantástica essa coisa, maravilhosa. O livro é esse aqui, Um Obscuro Encanto. É a tese que aí foi editada e transformada em livro. Então, na primeira parte, eu falo sobre gnosticismo, que é o alcance, e na segunda eu examino vários poetas. O mais de todos, que é o William Blake, não é? Novalis, Gerard de Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Fernando Pessoa, e falo algo de contemporâneos brasileiros. Falo do simbolista Dario Veloso, que construiu um templo esotérico em Curitiba, e falo da Hilda Hilst. Todos eles já existe bibliografia, existem críticos que apontaram relação com o gnosticismo, exceto a Hilda Hilst. A Hilda Hilst fui eu. Em 87, me pediram para resenhar Com os Meus Olhos de Cão, que havia saído pela Brasiliense. Eu já havia resenhado, elogiando muito o Da Morte Odes Mínimas dela, e já achava uma bela poeta, e aquelas prosas dela também impressionaram, né? Na resenha, eu escrevi sobre rebelião religiosa, pelo tratamento dado a Deus, e associei ela ao gnosticismo. Isso foi em 87. Aí um amigo nosso, eu não conhecia ele, mas Gutenberg Medeiros, que a frequentava, levou a resenha para ela. Ela leu, examinou e comentou com o Gutenberg, esse aí me entendeu. Então, no caso específico da Hilda, apontar a correlação com o gnosticismo é minha. Entende? Tem um livro dela chamado Kadosh, ou Tu Não Te Moves de Ti, que é uma verdadeira aula sobre o tempo, sobre o ponto de vista gnóstico. O tempo como algo descendente, que vai para baixo. E muito mais. Está no meu livro e está nos artigos que eu publiquei. Que fantástico, muito obrigado. Um diálogo entre grandes intelectuais, né? Professor, vamos falar um pouquinho do Baudelaire. Baudelaire nasceu em 1821 na França. Em 1857 é lançado As Flores do Mal, com 100 poemas. O livro foi condenado, né? E ele simplesmente criou essa palavra modernidade, quando ele escreve o livro O Pintor e a Vida Moderna, né? Então, vamos falar um pouquinho dele, professor. Para quem não está lembrado do Baudelaire, eu vou ler aqui uns trechinhos de Os Mochos, na tradução da Margarida Patriota. Nos teixos negros que os abrigam, os mochos se perfilam em linha, tal como deuses estrangeiros, faiscando olhos rubros, medita. Sem se mexer, se manterão até a hora melancólica, em que, empurrando o sol oblíquo, as trevas hão de se implantar. Sua atitude ensina ao sábio que nesse mundo há que temer a agitação e o movimento.
Atrás de uma sombra que passa, o homem é sempre castigado por querer mudar de lugar. Então, esse é o Baudelaire. Por que o senhor incluiu o Baudelaire entre os visionários aí? Eu vou ler 2 poemas do Baudelaire. Um das Flores do Mal. Deixa eu achar aqui. Esse livro devia abrir sozinho quando eu quero. Já estamos fazendo um sarau aqui, professor. Achei. Eu vou ler 2 poemas. Um, que é muito famoso, Correspondências, das Flores do Mal. A natureza é um templo, nessa edição aqui, é a tradução do Ivan Junqueira. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o boé, verdes como a campina e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez tranquila que jamais termina, como a almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Esse é o famoso Correspondências. Depois ele manda. Que é dos poemas acrescentados posteriormente às Flores do Mal. A tampa. Seja onde for que vá em torno dessa esfera, sob um clima de fogo ou sob um sol distante, servidor de Jesus, cortesão de Citera, mendigo tenebroso ou creso rutilante, palha, campônio, citadino e às vezes fera, seja-lhe o cérebro moroso e esfuziante, o homem sucumbe ante o mistério que o exaspera e não eleva o olhar senão por um breve instante. Do alto, o céu, paredão que abafa como estufa, cenário ébrio de luz, ópera bufa, de cujo palco ensanguentado o histrião se serve. Terror do libertino, anseio do eremita, o céu, tampa sombria da imensa marmita, onde indivisa a vasta humanidade ferve. Eu pergunto, qual dos 2 poemas é gnóstico? O primeiro seria óbvio, né? Então deve ser o segundo. Os 2. O segundo é o que alguns estudiosos chamam de gnose pessimista. É a ideia do mundo regido por um mal demiurgo. Em vez de Deus, um sujeito horroroso, o demiurgo, em algumas correntes, Yaldabaoth, e que transforma o mundo num caos. E faz com que nós afastemos de nossa verdadeira natureza e estejamos muito afastados da centelha divina, digamos assim, ou da verdadeira divindade. O outro, Correspondências,
seria o que estudiosos chamam de gnose otimista, que, na verdade, o sagrado está presente, está no mundo, tudo se relaciona com tudo, magicamente, e falta nós conseguirmos enxergar isso. A poesia está aí para nos fazer enxergar mais. Baudelaire era ambivalente, né? Então, tem poemas que são manifestações, digamos assim, do maravilhamento, do maravilhoso, e poemas, digamos assim, de abjeção, não é? Alternadamente, ou as duas coisas no mesmo poema, não é? Agora, de qualquer forma, eles podem nos dar uma introdução aos dois tipos de gnosticismo. Você tinha me perguntado sobre modernidade, né? O famoso ensaio sobre a modernidade e os modernos. Baudelaire achava o mundo muito chato. Ele era permanentemente impelido pelo tédio. E ele achava a natureza, ele detestava a natureza, nisso diferindo, digamos assim, daquilo que seria um espírito romântico, porque a natureza é sempre a mesma. Está sempre lá e é sempre igual. E modernidade, para ele, ocorre na vida metropolitana, em Paris, por exemplo, e se caracteriza pela transformação. Vou dar um exemplo do que seria modernidade para Baudelaire. Essa possibilidade que temos, hoje em dia, no mundo moderno, de exibir a diversidade, de nós produzir, de nós transformar. Vai, por exemplo, sei lá, num lugar com bastante gente, Estação Paulista do metrô, digamos, não no dia 7, é claro, né? Aí vai ter o oposto da ideia da modernidade, né? E você vai ver que todo mundo é diferente um do outro. Entende? As pessoas se produzem, criam suas indumentárias, seus cabelos, tudo. Então, essa constante transformação, para Baudelaire, é boa. E é a característica da modernidade. Como eu disse, Baudelaire, que só ele daria um curso, é capaz de se contradizer. Capaz não, ele se contradiz. Tem um poema, O Cisne, que é durante as reformas urbanas de Paris, quando destroem o cais do Carrossel, em que ele lamenta essas transformações da cidade, lamenta não ter mais o mercado, a feira, o ar livre que tinha lá, e diz que o coração da cidade muda mais do que a forma da cidade muda mais que o coração do amante infiel. Entendeu? Ou seja, toda vez que você anda pela cidade, ela está diferente. E Baudelaire faz a crítica disso. Entende? Então, você sempre tem as duas possibilidades no Baudelaire, né? Agora, basicamente, a modernidade, então, é isso, é a transformação. É a mudança constante. Contraposta ao tedioso que seria o mesmo.
Muito legal. E ele usou bastante vinho e ópio, né, para fugir disso aí, né, do tédio. Professor, vamos falar um pouquinho do Walt Whitman, por favor. O Walt Whitman nasceu em 1819, nos Estados Unidos, né? Ele teve só 6 anos de escolaridade formal, mas ele ganhou uma carteirinha da biblioteca do seu chefe, né, quando ele virou office boy, que era um advogado. E nessa biblioteca, então, ele se formou. Ele foi tipógrafo, jornalista e é considerado um revolucionário. Por que o senhor incluiu ele entre os visionários? Os dois tipos de gnosticismo também. Quando ele diz que você vê o universo numa folha de relva. Entende que tudo, o todo, está nas partes. Quer dizer, é uma visão mística, digamos assim, né? Olhando cada coisa, cada detalhe, você pode ver o cosmos, a totalidade, né? Então, isso é gnose otimista. Agora, na poesia urbana dele, quando ele anda pelas metrópoles, ele é sombrio. Ele não gostava nem um pouco da vida nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, embora, por outro lado, ele achasse em Democratic Vistas que aquilo fosse o embrião, a possibilidade de uma verdadeira democracia, mas, em todo caso, você tem passagens do Walt Whitman em que ele é gnóstico pessimista também. Entende? Você vai achar as duas possibilidades. Com o Walt Whitman, isso eu vou detalhar, tem uma coisa interessante. Eu descobri que ele já era leitor, ou chegou a conhecer, William Blake, que é o gnóstico máximo, o gnóstico dos gnósticos, o maior visionário da poesia, não é? Então, como é que ele conheceu? Porque ele foi, digamos assim, literariamente adotado, acolhido pelos transcendentalistas, o grupo chefiado por Ralph Waldo Emerson, também incluía o Thoreau e outros, uma espécie de vanguarda do pensamento dos Estados Unidos. Esses transcendentalistas tinham contato com os pré-rafaelitas ingleses, Dante e Gabriel Rossetti, que redescobriram Blake. Dante e Gabriel Rossetti, entre outras contribuições, William Blake, que tinha morrido em 1827, estava completamente esquecido. O Dante Gabriel Rossetti achou, ficou maravilhado e se pôs a pesquisar e a procurar até juntar obra do Blake. A irmã do Dante viajava para os Estados Unidos e frequentava os transcendentalistas. Então, isso é uma conexão que eu achei. Eu achei em termos, existe bibliografia, né? Senão estaria inventando. E daí o William Blake chegou ao Walt Whitman. Você tem uma espécie de genealogia. Blake, Whitman, Allen Ginsberg. Grande Blakeano e Whitmaniano. Eu vou detalhar isso no meu curso. Muito bem. O Whitman também tem esse lado. Linha de transmissão. E o Blake, por sua vez, era muito culto, era um estudioso, e isso de religiões arcaicas e de rebeliões religiosas, ele conhecia muito. Ele leu tudo que estava ao alcance
naquele momento, né, na virada do século XVIII para XIX. Agora, essa enormidade do conhecimento do Blake levou ele a criar aqueles poemas proféticos e visionários. Isso é um assunto complexo. Eu vou detalhar durante o meu curso, né? Agora, ele conhecia diretamente uma espécie de seita mística inglesa, que são os Ranters. O que é to rant, R-A-N-T, em inglês? É o palavrório. É você ficar falando sem parar. Uma espécie de possessão e de discurso inspirado que o cara começava a falar e não parava mais, não é? Os Ranters, que tiveram importância no século XVII, Blake conhecia. E os Ranters, por sua vez, são continuadores de rebeliões religiosas importantes medievais, como o Espírito Livre, por exemplo, não é? A ideia da possessão pelo Espírito Santo. Então, você tem uma linhagem, digamos assim, genealógica, de continuidade. Isso não está no meu livro, eu constatei depois. E no meu livro eu estou devendo um capítulo ao Walt Whitman. Eu espero corrigir essas lacunas, algumas dessas lacunas, durante o meu curso. Além de Ginsberg, se autodeclarava agnóstico e fazia uma conexão muito inteligente entre gnosticismo e budismo, que era... Mas, professor, muito obrigado. Ele se ordenou monge de uma Nós vamos voltar. De uma variação excêntrica do budismo, budismo tibetano, mas que era budismo também, ou uma das possibilidades do budismo. Desculpa, nós vamos voltar já ao Ginsberg, mas vamos ler aqui um poeminha do Whitman, para o pessoal recordar dele. Savantismo. Nesta direção olho e vejo cada resultado e glória se retraçando e se aninhando, sempre obrigados, nesta direção, horas, meses, anos, aonde comércios, pactos, estabelecimentos, até mesmo o menor, nessa direção, vida diária, fala, utensílios, política, pessoas, posses. Nessa direção, nós também. Eu com minhas folhas e canções, confiante, admirativo. Como um pai a encontrar seu pai, leva seus filhos com ele. Então, esse é o Whitman, só para o pessoal lembrar, né, do Folhas na Relva. Mas vamos, então, agora para esses poetas brasileiros, né, que foram, o senhor também vai trabalhar e foram influenciados também. Eu vou ler aqui Autobiografia Selvagem. 1961. Do grande olho saíam todas as coisas. Caminhava-se em meio ao maremoto, sondava-se o tempo, a indiferença dos dragões alados não comovia ninguém. E agora estamos aqui, fixos e trespassados no tempo. E agora estamos um frente ao outro, olho contra olho, sexo contra sexo, abrindo sucessivas cortinas do oculto olhar. E agora sabemos o que se passa e o que vai acontecer. Somos definitivos como uma profissão de fé. Somos uma confissão arrancada à meia-noite. Prenuncia-se um diálogo poético. Os amigos começam a chegar, cheiro de malas e corrimões. O grande olho despeja novos caminhantes. Eles procuram seus aposentos e se instalam. É o Jardins da Provocação do livro, né, de 1981, do Claude Wheeler. Professor, você pode falar um pouquinho desses poetas brasileiros aí? Olha, primeiro, sobre esse poema. É um poema político, porque está dizendo que tudo vai mudar para melhor, que vai vir mais gente, que o mundo vai se transformar. E digamos assim, uma autobiografia. Eu sempre tive uma vocação para o memorialismo,
mais evidente no meu último livro, que é um livro de relatos chamado Dias Ácidos, Noites Lisérgicas. Agora, nesse poema, eu quis captar, digamos assim, o autobiográfico pelo outro lado, por uma espécie de avesso da realidade, ou algo no plano da subjetividade, ou do simbólico, sei lá, os versos, o poema é mais longo, você lê o final, né? Enfim, foi assim um momento de inspiração, de resolver me autobiografar subjetivamente ou simbolicamente. Muito legal. E o senhor vai falar de outros poetas também que têm essa influência um pouco mística? De outros brasileiros? O senhor também vai trabalhar outros poetas brasileiros, é isso? Pode me chamar de você. Eu estou devendo. Tem um grande poeta que foi meu amigo, o Roberto Piva, que eu já escrevi bastante sobre ele, não é? E tem os simbolistas, né? Os simbolistas brasileiros ficaram um pouco à margem. Cruz e Souza foi revalorizado na década de 50, não é? Em parte graças a um grande intelectual francês, Roger Bastide, né? Mas, ao contrário da França, por exemplo, onde o simbolismo foi a corrente dominante, e dentro do simbolismo que vão surgir as vanguardas, né? E os modernismos, Alfred Jarry era simbolista, fazia parte do grupo, era o mais jovem deles, e, ao mesmo tempo, é o primeiro vanguardista radical, né? Com as provocações e transgressões dele. Então, os Alfred Jarry, Apollinaire, os proclamadores, digamos assim, das vanguardas, surgem de dentro do simbolismo. Agora, aqui não, isso a gente vai debater, porque logo vamos ter debate sobre o centenário de 1922. Nossos modernistas, alguns deles foram, claro, maravilhosos e produziram obras literárias fundamentais. Agora, eles eram um pouco provincianos. Eles achavam que isso de simbolista era francês demais. Simbolistas contribuíram, né? Porque alguns até adotaram nomes franceses, né? Jacques Dapé e tal. Agora, um dos simbolistas curitibanos, Curitiba, que é uma cidade com algo de europeu, né? Aglomerou simbolistas, quer dizer, é um lugar onde existia um simbolismo, mesmo com um movimento local forte, né? Emiliano Perneta e tal, e um deles, Dario Veloso, era estudioso de cultismo, muito na contracorrente do positivismo da época, né, do cientificismo. Era um ocultista, discípulo do Papus, por sua vez discípulo de Eliphas Levi, e escreveu poemas que são aulas de gnosticismo. Isso eu vou examinar, ou talvez eu examine, depende. Eu ainda tenho pouco mais de uma semana para pensar no assunto e também quero sugestões, e, de qualquer forma, esse tema dá mais assunto do que 3 aulas, né? Mas, enfim, o poema do Dario Veloso sobre Prometeu
a insurreição de Prometeu contra Júpiter, não é? Que é muito rico, eu acho que eu vou examinar, vou ler. O Dario Veloso eu li, quer dizer, tem estudiosos, a Cassiana Lacerda Carollo e outros. Agora, tinha a obra completa dele na biblioteca do Haroldo de Campos, na Casa das Rosas, eu fui lá e li tudo. E também um outro simbolista marginal muito interessante, que é o Maranhão Sobrinho. Quer dizer, realmente é um benefício público, a biblioteca dele está à disposição. O senhor pode falar um pouquinho do Piva, para quem não conhece? Piva é um inovador da poesia brasileira, né? Paranoia. O livro de estreia dele, para mim, corresponde ao Antes e Depois, e tem uma obra riquíssima e que ainda tem interpretações em aberto. Eu dei um curso sobre o Piva esse ano, uns meses atrás, e à medida, você sabe que dar aula e dar palestra são formas de aprender, não é? Eu fui achando mais coisas. Eu estou a fim de escrever um ensaio mais extenso sobre o Piva, né? Na edição da Obras Reunidas dele, pela Globo Livros, ele abre com uma epígrafe sobre os gnósticos modernos, do Alexandriano. Que os gnósticos modernos são caracterizados pelo espírito de inovação e pela inquietação intelectual, e se alinhava entre os gnósticos modernos. Muito bom. Professor, então, para a gente ir finalizando, né, porque, na verdade, no curso o senhor vai desenvolver bastante mais, né, esses temas, queria que o senhor falasse um pouquinho da geração Beat e da influência deles, porque, enfim, a gente não conseguiu, né, teve um problema de internet aquele dia, a gente não conseguiu se ver. O senhor podia falar um pouquinho para o pessoal que estava interessado na geração Beat? Bom, leiam-me, né? Eu tenho 2 livros, o Geração Beat, além de ter traduzido Allen Ginsberg e de ter traduzido alguma coisa do Jack Kerouac. Eu publiquei 2 livros, um deles relacionando os Beats às rebeliões religiosas medievais, o espírito livre. Eu nem falei disso no curso, sobrou assunto. Agora, a Beat ela é plural e eu me fixei mais no curso no Jack Kerouac. Por quê? Porque o Jack Kerouac é lido de um modo um tanto estereotipado. Quer dizer, claro que aventura e tal, e sair por aí, percorrer o mundo, ou no meu caso, percorrer o Brasil e tal, faz parte, e é muito bom. Agora, o Jack Kerouac era impulsionado, em primeiro lugar, pela literatura. Ele queria replicar na vida aquilo que ele leu e que o encantou. Os Subterrâneos, por exemplo, é a paráfrase dele de um livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Ele cultuava Dostoiévski, não é? Toda manhã, quando ia escrever no diário, primeiro ele acendia uma vela para Dostoiévski e rezava. Kerouac era muito religioso, embora fosse de diferentes religiosidades em diferentes momentos da vida dele, mas era principalmente um gnóstico pessimista. E tem uma obra, livros como o Dr. Sachs, ou Vanity of the Lost,
são muito complexos, entende? São muito ricos. Para mim, eu sou fluente em inglês, o Dr. Sachs, que é um livrinho assim, oferece dificuldade, eu tenho que recorrer a dicionários, ele é denso, embora não Porque pareça. ele teve uma influência do Joyce, não foi isso? E do budismo também. Ambos. Teve um período budista. O Jack Kerouac é, em primeira instância, um gnóstico pessimista e um jansenista, né? Cita frequentemente Pascal, sobre o qual Baudelaire também escreveu no poema O Abismo, né? A ideia do mundo como abandonado por Deus. Jack Kerouac era um pessimista e, durante um período, ele foi fortemente budista, escrevia sobre budismo sem parar, fez 3 livros budistas, especificamente Some of the Dharma, Coisas do Dharma, Scripture of the... Como é que é mesmo? Bom, é um mantra, né, que o Gary Snyder sugeriu a ele que escrevesse, e uma biografia de Buda, Despertar, Wake Up, Scripture of the Golden Eternity, escrita da eternidade dourada. Depois retornou ao catolicismo. A formação dele originariamente era jesuítica. Ele é paradoxal, né? O Some of the Dharma, ele fica repetindo e repisando ideias do budismo tradicional, do cânone Hinayana, não é? Contradizendo, de certa forma, a quantidade de haikais, que eu traduzi, aliás, que ele escreveu, né? O haikai seria um produto do budismo zen, não é? E não do budismo tradicional. Enfim, isso são temas complexos. Agora, ao mesmo tempo, ele está escrevendo e comentando a escrita do Visões de Gerhard, Visions of Gerhard, tem a edição brasileira, que é sobre o irmão dele, que era uma criança exemplar, e que morreu em meio a sofrimentos aos 7 anos de idade, de tuberculose óssea. E é um livro teológico, católico. Como é possível alguém tão exemplar morrer tão precocemente em meio a tantos sofrimentos? E como é que fica a ideia da caridade divina no meio de tudo isso? É um livro católico. Agora, a conclusão é jansenista, pessimista. Quer dizer, Deus está aí para ser adorado por nós, mas isso não significa nenhum compromisso de Deus de nós ajudar ou prestigiar. Aliás, mais do que jansenismo, é uma versão muito pessimista do cristianismo, que é o calvinismo, né? Protestantismo em geral, com o qual, aliás, Kerouac não tinha nenhuma afinidade especial. Quer dizer, o negócio dele, o livro em que ele vai abandonar a geração Beat, que é o... como é que chama mesmo? Não é o Viajante Solitário. Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. De qualquer forma, termina com ele reencontrando a mãe, indo com ela a uma igreja e abandonando a geração Beat. É um livro de 1960 aproximadamente. É um autor paradoxal. Só sobre Kerouac, grande poeta também, eu daria um curso. Enfim, os Beats. Isso espanta quando dou aula de geração Beat, não é? Exceto Perlinguete,
eram todos muito religiosos, né? E de religiosidades diferentes. A de Kerouac, completamente paradoxal. E isso não se contradizia com a rebelião. Assim como, digamos, as rebeliões religiosas medievais têm um sentido político forte. Entende? Quer dizer, na época, as nossas categorias políticas são do século XVIII, herdadas do Iluminismo. Então, isso eu mostro com relação ao gnosticismo. A insatisfação, a recusa da opressão, se traduziam em categorias religiosas. Bom, assunto não falta, né? Maravilha, maravilha. Bom, o Ginsberg, o senhor já comentou um pouquinho, né? O Ginsberg também faz pesquisas religiosas e místicas, né? Ele também pesquisou bastante religiões, não é? Muito, muito. Quer dizer, ele, naquela propensão Beat, de confundir experiência ou vivência e conhecimento, ele passou mais de um ano na Índia, né? Visitou, chegou a visitar junto com o Gary Snyder, mestres budistas, gurus importantes, levou vida de indiano, de pobre religioso, junto com o companheiro dele, entende? E por aí afora. Agora, ele era movido por uma religiosidade herética e se declarava gnóstico. Muito bom. Professor, então vamos mostrar aqui a telinha do seu blog, né? Onde o senhor vai... Onde temos aqui a propaganda do curso. Ótimo. Espera aí. Então, aqui, ó, para a gente ver, né, o curso Visionários, Poetas Místicos, Gnósticos, Rebeldes. Aqui tem inscrições, né, você pode fazer, vão ser 6 horas de aula, segundas-feiras, 13, 20 e 27 de setembro, das 20 às 22 horas. A gente pode se inscrever por aqui, né, professor? Aqui tem seu e-mail aqui abaixo, né? Eu ilustrei com um abraxás. São imagens que são atribuídas aos gnósticos, encontradas no Egito. Professor, eu não sei se o senhor quer dizer alguma coisa para concluir, para convidar o pessoal para o curso. Olha, vai ser um prazer reencontrar vocês. E como vocês viram, o assunto não vai faltar. Muitíssimo obrigado, então, professor. Muito obrigado. Pessoal, deem uma olhada aqui nos vídeos. Nós temos 224 vídeos hoje, né? E peço que vocês compartilhem também, deixem aí seus comentários. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um excelente curso, viu? E espero que o senhor volte aí com o próximo, certo? Isso. Muito obrigado. Vamos lá, e a gente está em contato, então. Estamos em contato. Quem quiser deixar... Muito obrigado. Quem quiser deixar comentários aqui embaixo, o professor com certeza responde, né, professor? Sim. Tá certo. Uma boa noite para todos, então. Até a próxima. Obrigado, professor.